Então, agora que a gente tem o usuário e a senha, fica tudo muito mais fácil, né? Porém, uma senha em hash e tudo, mas a gente tem uma dica. Nós sabemos que a senha é uma sequência de 10 caracteres que seguem essas letras. Então, essas letras embaralhadas que vai resultar nesse hash, certo? Então, existem várias formas de descriptografar, né? Porém, a gente vai criar um dicionário para que o nosso programa, né, de descriptografar a senha consiga fazer isso mais rápido. Como a gente já tem essa dica, então fica mais fácil. Sem essa dica, a gente teria que realmente usar a força bruta, enfim, e isso demoraria mais. Então, para criar, a gente vai fazer o seguinte. Deixa isso aqui. A gente vai usar o Crush para criar um dicionário, né? Então, a gente vai criar um dicionário e passar para o nosso outro programa. Então, vai ser 10 caracteres, seguindo essas letras. E eu vou passar esse arquivo pro dicionário.txt. Então, ele já vai me gerar o arquivo. Pronto, agora que ele terminou, a gente vai usar esse dicionário no John Reaper. O John Reaper, ele é um quebrador de senhas do Kali. Ele tem alguns dicionários de senhas que já vem nele, ou a gente pode fazer como fez agora, né? Colocar algo mais direto. Para passar pro John, a gente precisa dessa senha aqui, certo? Então a gente vai criar um arquivo só com ela. Não sei se vocês já usaram, mas o Nano ele é um editor de texto que geralmente é usado em sistemas Linux. Então a gente tem aqui a nossa senha, a gente salva. Agora a gente vai finalmente passar o nosso dicionário e a nossa senha para o John, para que ele possa descriptografar. Então a gente tem John e a gente passa o word list, no caso, o nosso dicionário, que ele está em root, e o nome dele é dictionary, e o nome e o arquivo que a gente precisa, que ele vai estar em root, e o nome dele é hash. Então, agora o John vai passar um bom tempo aí rodando, né, porque é basicamente força bruta, até que ele consiga achar algo plausível. Depois de um bom tempo, o John conseguiu achar essa senha, que é o que a gente vai testar para o acesso com aquele usuário, o Douglas. Então a gente faz o seguinte, a gente usa o comando ssh. Como nós temos uma porta aberta lá, o 22, né, quando a gente viu na enumeração dos serviços que a gente tem uma porta 22 com ssh, então a gente pode testar ssh nessa porta. Então, para quem não conhece, essa é a assinatura do SSH, né? A gente loga com o nome do usuário e o IP, e depois ele vai pedir a senha. Então, sim, eu quero continuar conectada. E agora ele me pede a senha. E a nossa primeira parte está completa. A gente conseguiu encontrar a senha do Douglas, conseguiu logar na máquina, então agora a gente já está em um usuário que não é aquele que a gente só consegue basicamente listar os arquivos, né? Esse usuário a gente já consegue fazer umas coisinhas a mais. A gente não tem o root dele ainda, então a gente precisa
escalar os privilégios para ter o root. Mas a gente já consegue ver algumas coisas que tem nele. A gente tem Match History, enfim, a gente tem várias coisas possíveis. Então a gente tem algumas coisas como root, né? Algumas coisas como Douglas. Essas coisas como root a gente não vai poder acessar ainda. Mas a gente já tem um progresso, né? Nesse acesso à máquina. Nessa parte, nós vamos procurar tudo que nos ajude a chegar no usuário root. Então, o que eu posso fazer a partir de Douglas? A partir de Douglas, eu posso executar os seguintes comandos da máquina. Eu posso copiar para o usuário Jen. Mas será que a gente tem outros usuários? Então a gente pode dar um cd-rom e ver. Sim, eu tenho outros usuários, então pode ser que a nossa chave para root nem esteja na Jen, né? Esteja em um dos outros. Então a gente vai ter que procurar, a gente vai ter que realmente buscar arquivos, buscar chaves de autorização, enfim. Mas uma coisa muito importante, como eu posso copiar para Jen? Eu posso simplesmente dizer para Jen que eu sou alguém confiável. Eu posso copiar minha chave de autenticação SSH, né, que está aqui dentro, e dizer para Jen, eu não preciso de senha para entrar em você. É basicamente isso. Então, se eu passar para ela, né, a minha chave pública, e a gente der autorizações para que o usuário dela consiga ler e autenticar nossas chaves, então tudo pronto. A gente consegue fazer isso. Então o que eu vou fazer? A gente vai dar um cp-rom Douglas.ssh, que a gente vai pegar a chave dele, mas a gente vai pegar qual? A gente vai pegar idsa.público. E a gente vai mandar para onde? Para chaves, para temporário, chaves autorizadas. Se esse arquivo não estiver lá, você pode criar. Né? Então, já é um macete. Você cria o arquivo com a sua chave dentro e passa para outro usuário que você pode ter acesso. Então, depois de copiar, a gente vai aqui no tempo. E aqui a gente vai ter já a nossa authorized case, tá? Aqui eu só copiei para mostrar para vocês que não funciona. Eu posso rodar depois, como não funciona. Eu tenho que estar dentro de chaves autorizadas. Mas vamos lá. Então a gente vai dar um chmod, que esse comando é um comando para me dar permissões. Nem sempre eu vou usar chmod 777. 777 é mais para dizer, esse arquivo pode tudo. Né? Então a gente tem um 755, enfim. Leitura escrita. Para cada caso você pode usar o que lhe convém. Então, a gente vai dar autoridade total, né, a esses arquivos. E o que a gente vai fazer? Agora sim a parte que a gente copia para Jen. A gente dá um sudo menos o Jen, né, o que a gente vai querer fazer, né, a gente vai querer copiar. Então, a gente usa o bin-cp. O que eu vou querer copiar? As chaves autorizadas. E eu vou colocar aonde? Eu vou colocar dentro do SSH da Jen. Tudo certo. Do SSH da Jen. Então, ok, a chave tá lá dentro, copiou. Então, a partir desse momento, a Jen já reconhece a gente como alguém que não precisa de autenticação para fazer o acesso ao SSH nela. Então, a gente vai testar. SSH, né? Então, Jen IP Opa! 117. Agora sim. Erros técnicos. Agora a gente está dentro da Jen, finalmente. Então a gente já tem acesso à Jen, mas a gente tem acesso com usuário simples, como a gente tinha no Douglas. Então, aí a gente vai fazer toda a parte de buscar arquivos, enfim, fazer toda a parte de enumeração. Como eu fiz com o Douglas, eu vou mostrar diretamente onde a gente precisa procurar, né? O que a gente precisa procurar.
No caso da Jen, a gente vai precisar ver os e-mails dela. Então, a gente vai lá onde fica os arquivos do servidor de e-mail. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o e-mail dela. Então aqui a gente tem um e-mail do Roy pra Jen, falando que, como você sabe, segunda de manhã eu vou estar ocupado com um curso, mas você poderia, né, falar pro Moss que eu troquei a senha dele, e a senha dele agora é essa daqui. Pode ser que seja um código, pode ser que seja um código, sei lá, criptografado, enfim, mas não custa nada a gente tentar, né? No mundo real, nem tudo serve como dica, mas essas máquinas geralmente é uma coisa que leva a outra, que te leva a outra, enfim, né? Tudo bem direto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um summos, o su é pra gente trocar de usuário dentro do Linux, a gente dá um summos e copia aqui a senha. Então, ok, a senha era essa mesmo. E o que a gente vai fazer? Né? A gente sai de onde a gente estava. E aqui a gente vai dar um ls-la para ver arquivos pertencentes ao Moss, né? Então, aqui a gente já tem algo diferente dos outros usuários, né? A gente tem um /games, né? Que pode ser uma relação com o que ele falou aqui, né? De Fire. Então, até que ele falou, o Moss vai entender, hahaha. Então, lá vamos nós ver o que a gente consegue, né, com esse game. Então, a gente coloca .games, certo? Aqui, se a gente der um ls-la, o que a gente tem? A gente tem muitos arquivos, né? Mas a gente pode sair testando todos. Mas tem um que não parece ser só um game, né? É algo diferente. Então, que a gente geralmente leva em consideração, né? Tipo, a gente se apega mais a essas coisas assim que estão um pouquinho diferentes do padrão. Pode ser algo, né, que nos ajude em alguma coisa. Então, eu vou dar um fire up your game para ver o que é. E aqui eu sei que esse arquivo é um arquivo executável, então ele é um script. Para rodar um script, a gente, né, dependendo da linguagem, mas a gente pode testar geralmente com o ponto barra, né, para rodar o script e vamos ver o que acontece. Bom, gostaria de jogar um jogo? Sim. Por favor, repita. Ok. Não, você precisa fazer isso de novo. Ok, vamos fazer de novo. Não, eu não coloquei não. Eu coloquei sim, meu consagrado. Não. Nós temos um problema? Não, nós não temos um problema. Esse comando ID é só pra gente ver qual nível de usuário a gente tá. Então, com isso, a gente encontrou o usuário root. Nós estamos em modo root. Nós podemos fazer qualquer coisa na máquina. Esse é o nível, né, mais preocupante de um ataque, quando ele chega no nível root, porque a partir daí o atacante ele pode fazer exatamente qualquer coisa, excluir arquivos, excluir usuários, desabilitar serviços, parar serviços, então é muito preocupante. Essa questão de ver o tipo de arquivo, ele é muito importante em todas as áreas, porque ele te ajuda muito. Tem alguns arquivos que eles estão com extensão trocada, de propósito, para te confundir, e o Fire ele te fala exatamente qual é a extensão do arquivo. Porque eu poderia ter um upgame.png, eu achar, é uma imagem, mas na verdade ele não era uma imagem, então eu precisava rodar ele como script. Então aqui foi só uma brincadeirinha no final, né? Tipo, a gente não vai ter algo assim, a gente pode ter outra chave RSA, ou a gente pode ter alguma outra falha, algum outro serviço que a gente tem que explorar, né? Então, varia de caso para caso. Esse é o grande desafio do pentest, é que um caso nunca é igual ao outro. Certo que a questão de enumeração, a questão de buscar vulnerabilidades, de explorar vulnerabilidades, sempre vai ser, né, o mesmo padrão. Você enumera as portas, vê quais são os serviços, você busca vulnerabilidades, busca versões, enfim. Essa parte é sempre muito parecida, mas quando você entra no sistema,
Aí depende muito do sistema. Eu geralmente só faço de Linux, porque é a arquitetura do sistema que eu sou mais familiarizado. Mas tem muitos pentests de Windows, muitas máquinas de Windows, né, que vocês podem testar. Tem aquele site que eu mostrei, né, de onde a gente tirou essa máquina. Tem o HackerBox, enfim. Tem muitos sites que vocês podem treinar. Tem algumas máquinas que ela já tem alguns tutoriais na internet ou algumas dicas. O HackerBox, ele tem um fórum muito legal. Eles te dão várias dicas, assim, mas sem dar resposta, sabe? Eles dão várias dicas, eles vão te ajudando. Então, se você tiver dúvida, você pode postar lá. Geralmente as respostas são em inglês. Algumas em chinês também já encontrei. Mas, enfim, a comunidade está aberta, né, a te ajudar. Mesmo que você seja iniciante. Vai ter gente lá pra te ajudar. Nenhuma pergunta é boba, né? Sempre o pessoal tá lá, não desiste. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do curso. Espero que vocês estejam gostando do evento. Qualquer pergunta, vocês podem mandar pra gente por e-mail ou entrar nas redes sociais do RSI. E é isso, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E bye bye.